No dia 2 de abril de 2024, durante o Abril Indígena, ocorreu, na Comissão de Anistia, o primeiro julgamento de reparação coletiva da história do Brasil, em favor dos povos Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Erehenhauit, Rambiquiá, Zedi, Erehenhauit, Baixapai Porã, em 4 línguas indígenas diferentes: Chacriabá, Chavante, Xerente, Krenak e Guarani Kaiowá. Dizer que não conseguiu nos enterrar na totalidade na época da invasão do Brasil, onde éramos 5 milhões. Não conseguiu enterrar na totalidade na época da ditadura militar. Não conseguiu nos enterrar com o projeto de aculturação, assim como já dizia Darcy Ribeiro. Não conseguiu nos enterrar na totalidade também com o projeto de miscigenação. Não conseguindo, tentaram nos enterrar atualmente com o projeto de agriculturação, tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas dizer que, nesse momento, quando se pensa em reparação, é impossível pensar em reparação sem pensar também em demarcação. Você sabe o que é a Comissão de Anistia? E uma reparação coletiva? A Comissão de Anistia é um órgão do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que analisa casos de perseguição política praticados pelo governo brasileiro, em especial os crimes que ocorreram durante a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Eu só sei, minha leitura é só a história do passado do nosso povo que perdeu, foi matado, massacrado. Por causa de quê? Nacacuá, por causa de terra, por causa de terra. Toda a vida o índio foi morto por causa de terra, igual o índio parente, Kaiowá, Guarani, sofrendo, igual nós estamos sofrendo. Agora a gente sofre muito pelos parentes que morrem, né, matados pela policial, igual o Pataxó morreu lá. Ó. Nesse mês de abril, os casos julgados envolveram as etnias Krenak e Guarani Kaiowá. É um momento histórico para o Brasil, pois até então, somente casos individuais haviam sido julgados na Comissão de Anistia. A formalização de reparações coletivas abre caminhos para uma série de julgamentos envolvendo povos indígenas, quilombolas e outros povos que, vale ressaltar, sofriam violências do Estado antes da ditadura e continuam sofrendo depois dela. A memória para os povos indígenas é uma importância muito grande, porque nós sabemos de onde nós viemos e, com essa memória, nós sabemos para onde nós queremos ir. A memória ela não é simplesmente apagada, ela serve para corrigir erros, para fazer acertos, principalmente na administração de um país. É extremamente essencial que essa memória ela seja colocada ao público. E para nós, povos indígenas, tanto os povos indígenas e como o FUNAI, é importante estar visibilizados, não apenas em relatórios, porque a gente sabe que a violência foi muito, mas também em termos de reparação, em termos de políticas públicas, para que os erros e a violência do passado sejam, de fato, reparadas e justiçadas. As reparações coletivas para os povos indígenas não envolvem uma reparação econômica, mas uma retificação de documentos das comunidades, acesso ao tratamento de saúde pelo SUS e o avanço do processo de demarcação dos territórios. Estacionar as ações na admissão das desculpas, contudo, é um erro. É preciso mais. É preciso que se recomende ao Estado que repense o seu papel diante dos povos indígenas afetados pela ditadura. E, para isso, não se pode simplesmente abraçar uma barreira legal dizendo que a reparação coletiva não pode ser traduzida em reparação econômica.
Não foi preciso dar uma cara de ilegalidade para se cometer atrocidades contra o meu povo. Não foi preciso uma lei para perpetrar o sofrimento psicológico do meu povo. Não podemos, portanto, nos ancorar em um argumento legalista para dizer sobre a impossibilidade de se pensar as obrigações que o Estado deve cumprir no sentido de reparação aos povos. A legislação, com seus empecilhos legais, é a continuação da violação dos direitos humanos aos povos indígenas. Se para os não indígenas é difícil compreender o modo de vida coletivo, é importante lembrar que a Constituição Federal nos garante a nossa organização social, impondo a vocês não indígenas uma maneira de interpretar as suas limitadas formas de reparação. Quando tratamos de violações de direitos humanos, não podemos nos ater à reparação simbólica. É preciso que essa comissão e os órgãos do Estado levem a sério o que a Constituição Federal estabelece em seus artigos 215, 216 e 231. O que esses parâmetros constitucionais impõem a todos nós é o respeito aos grupos formadores da civilização nacional e, principalmente, garante os modos de viver, fazer e criar dos povos indígenas.